mesmo não presente fisicamente, mas estamos atentos a essas necessidades, estamos atentos à nossa expressão de interesse, de cuidado por cada um que está vivendo essa situação tão delicada diante dessa questão do coronavírus, né, do Covid-19. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estarmos juntos aqui. Esse tema, ele nasceu de uma costura, né, o Paiva e eu pensando como é que a gente dá um título, né, que seja interessante, que diga o que a gente quer dizer, né, que traga essa ideia desse bate-papo informal e que tenha a ver com a gente, que tem a ver com a nossa cara, nós nordestinos, a nossa vivência, a nossa experiência, né? Então, primeiro queria agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês e que a gente possa ter um momento muito bacana, uma conversa muito legal e esclarecedora para todos nós. Obrigado, professora Tereza. É muito bom poder estar aqui conversando e costurando isso, não só agora com você, mas também com mais gente que está entrando aqui nessa live. Boa noite a todas e a todos que estão aqui nos acompanhando. Tereza, você sabe que assim, é uma competição injustíssima, né? Porque é Raça Negra e Sandy Júnior. Então, daí você tira que é uma competição que é muito injusta, essa das lives com a gente, né? Mas no final a gente canta, Paiva, para ver se anima um pouco. Didier, né? Já tô pensando aqui. Boa, Paiva, boa. Eu já começo aqui no Raça Negra, né? Porque Paiva, pegando carona aí na sua colocação de que também estamos em live, e as lives dos artistas colocam lá a parte da doação, né, para a comunidade carente, ajudar os projetos sociais. O curso de enfermagem também está com uma vaquinha online, né? Acessem lá o Instagram do curso de enfermagem, @enfermagemUnifametro. Também está nos Instagram de alguns professores que publicaram. Então, a iniciativa do curso de enfermagem, para a gente tentar, a meta é a gente conseguir atingir 100 cestas básicas, né? E para isso a gente precisa de R$5.000. E aí eu conto com a participação de todo mundo, divulguem no Instagram de vocês. Se você não puder doar, mas você divulgando, uma pessoa do seu convívio vai conseguir ver e a gente vai conseguir bater essa meta para que a gente possa ajudar o entorno ali da Unifametro, as comunidades carentes que moram no entorno. Perfeito, Herculano, perfeito. É necessário mesmo isso que você está falando. A gente vai falar um pouco também nessa live, mas eu queria começar também agradecendo o convite da coordenação de enfermagem, a oportunidade de estar aqui dividindo com a professora Tereza Glaucia esse momento e também podendo conversar com os alunos, as pessoas que estão nos acompanhando aqui nesse momento, ok? Dizer que é uma alegria muito grande poder estar aqui. Estou vendo que tem colegas que estão chegando aqui, tem a professora Cris, a Aline Carla, a Ana Cileia. Se eu não estiver vendo alguém, a professora Arisa, se eu não estiver vendo alguém, manda um oi aí, que a gente vai mandando um oi aqui. Mas também os queridos alunos que já passaram por nós aqui na faculdade, nas nossas disciplinas, os alunos do PROMIC, de IC, de monitoria. Então, uma alegria muito grande poder estar passando esse tempinho da quarentena aqui com vocês e conversando um pouquinho com vocês, tá certo? A gente vai... eu e a professora Tereza, a gente pensou em ter realmente um bate-papo, né? Como a professora estava falando nesse momento. A gente pensou em conversar, a gente pensou em não falar nada muito assim denso, mas levar essa conversa de uma forma o mais tranquila possível, e daí é importante que tenha a participação de vocês também. Eu queria até que vocês pudessem, aí se vocês fossem colocando na mensagem também, na medida, dissessem assim, ou o semestre que vocês estão, se tem alguém que está trabalhando, né, que não está em isolamento, ou se tem alguém que está em isolamento, para a gente também saber quem são as pessoas assim que estão acompanhando e como é que vocês estão acompanhando esse tempo dessa quarentena, desse isolamento. Então, vocês podem ir colocando aí nas mensagens, que depois a gente vai ter um momento para a gente poder conversar e trocar também. As perguntas da mesma forma, vocês podem colocar aí, né, do lado, que a gente vai ver, tá? Eu criei só uma aqui, junto com a professora Tereza, uma apresentaçãozinha que eu vou compartilhar com vocês, mas ela não é nada assim, cabeção, não. Ela é bem light, ela é
apresentação só para a gente seguir aqui alguns pontos do que a gente resolveu falar. Tá ok, gente? Então, estou compartilhando aí com vocês essa apresentação, que tem justamente esse nome que eu já soube que... Viu, professora Tereza? Eu já soube que esse nome, a Arisa estava me contando, que ele foi apelidado de A Live da Ruma. A Live da Ruma? É assim, ótimo! É a live do Raça Negra, a live do Sandy Júnior e a live da Ruma. E já tá tendo uma ruma de gente, viu? Já tá ficando com uma ruma de gente. Gente, só compartilhar, a gente tem uma colega no curso de psicologia que ela é do Sul, né? Então, gente, eu achei o título muito interessante, mas me explica o que é ruma? Aí, quer dizer, ruma é um monte de coisa, um monte de gente, tá? Então, assim, legal, porque ficou bem dentro dessa nossa ideia, assim, somos nós, né, nordestinos, essa ruma de gente, então vamos arrumar a nossa vida e evitar essa ruma de gente na rua, e evitar essa ruma de gente que possa agravar a situação do Covid, né? Então, estamos aqui, nessa ruma de gente aqui, para falar desse nosso tema. Isso mesmo. A Antônia Magna está dizendo aqui, apareceu e sumiu um pouquinho, que está em total isolamento com 2 crianças, né, 200 watts por hora, se virando com um psicológico, casa, marido, calor, cozinha, aulas e prova. Uhum. A Antônia Magna já traz um tema para a gente pensar, né? Bacana, obrigada por compartilhar, Antônia Magna, essa situação, porque eu acho que isso é muito importante a gente ver a diversidade de experiências que cada pessoa está vivenciando nesse momento, né? Então, algumas vezes a gente acaba vendo essas sugestões de como lidar com isso, mas entra a singularidade, a subjetividade, a particularidade de cada experiência, de cada situação. Eu espero que a gente consiga conversar um pouco sobre isso aqui também. Isso. Professor. Assim, pois não? Já tá aí, está no 8º semestre. Professor, eu estou de quarentena, mas isolado jamais. 4 filhos, marido, minha irmã, meu cunhado, minha mãe, meus 2 sobrinhas, uma cachorra que passeia todo dia perturbando e a liseira. Não existe isolamento social. Não existe. A liseira é um componente, não é isso? É pois mais uma pessoa ainda tem a live, viu? Uhum. Olha, Thaís, eu estou imaginando você falando em sala de aula, Thaís. Olha, é um fato, viu, professor? Thaís, milhares então, de meninos, não dá. Você está isolada de ruma também, né? Teu isolamento aí tá de ruma, né? Um monte de gente. Mói. Eu não dizia nenhuma, eu dizia mói. É o mói agora. Então, é ótimo a Thaís ter falado isso, porque, na verdade, é essa ideia mesmo, né? A gente fala dessa ruma e desse momento também, não só como um momento de isolamento, mas um momento em que, de repente, a gente está tendo que ficar mais perto do que antes de algumas situações, de algumas pessoas, né? Então, nesses contextos familiares, na verdade, tem pessoas que têm se unido mais, ou se unido de outras formas. E aí, assim, eu e a professora Tereza, a gente ficou pensando, né? Como é que a gente poderia ter essa conversa com vocês, né? O que poderia, de repente, guiar, porque a gente sabe que, embora tenha sido divulgado dentro desse contexto dos alunos do curso da enfermagem, de repente pode ter alguém que seja fora desse contexto aqui, mas também porque nesse contexto a gente já tem uma diversidade enorme de pessoas. Nós temos pessoas, como a Thaís, que acabou de falar, que está completamente isolada, embora esteja com muitas pessoas, isolada de ruma. A gente tem quem está isolado, total isolado, sozinho mesmo. E a gente tem também aquelas pessoas que estão trabalhando, né? E às vezes até trabalhando mais, como eu estava lendo já aí nos comentários que vocês colocaram, algumas pessoas que estão na linha de frente, que continuam trabalhando. Então, a gente precisa também dessa colaboração de vocês para que a gente possa ter um papo, digamos, que possa abranger todo mundo. E aí a gente pensou, como é que a gente pode falar desse assunto? Então, uma questão que vai costurar a nossa fala, que é a nossa conversa, na verdade, né, vai ser algumas dicas que a Organização Mundial da Saúde sugeriu em relação à saúde mental. Então, a saúde mental atribuiu algumas dicas, né, algumas recomendações
para que a gente possa conversar sobre isso. Não é nada nesse sentido do que a gente tem que fazer, ou aquela coisa assim, 10 dicas para o sucesso, né? Não vai ser nada nesse sentido, mas vai ser um bate-papo, ideias que a gente vai conversando, e nós vamos costurar essa ruma aqui juntos essa noite. Professora Tereza, quer falar? Diga. Pronto, eu queria comentar, né, que você acabou tocando no tema que acho que é o meu chamego maior, que é esses estudos sobre família, né? Algumas pessoas sabem que o PROMIC, eu acabo desenvolvendo alguns projetos de pesquisa sobre família, trabalho com famílias, né? E, assim, a gente tem ouvido muito, às vezes, uma certa cobrança de que, nesse momento em que as pessoas precisam ficar mais em casa, há certa uma utopia de que o relacionamento dentro de casa vai ser maravilha, né? Uhum. E a gente precisa considerar a diversidade de relações familiares, a diversidade de situações presentes, sem contar com o fator estressor que é o próprio adoecimento e essa imposição transformacional de quebrar a rotina que se tinha, de exigir uma adaptação rápida de cada um de nós diante dessa mudança, tá? Então, assim, falando desse ponto de família, é um ponto para a gente pensar, de que é esse contexto, né? As pessoas estão nas suas casas. Daí a Thaís fala, tá ruma de gente lá, né? Outras pessoas também falaram isso. Então, dentro desse ambiente familiar, às vezes dá uma ideia de que todos precisam estar juntos para se darem apoio diante do isolamento, e às vezes pode haver um certo sufocar da individualidade de cada um, né? Então, a gente está potencializando uma relação intrafamiliar que todos nós temos dentro da nossa configuração, mas que nesse momento, por estar 24 horas no mesmo ambiente, na mesma casa, no mesmo espaço, às vezes se potencializa ou se evidenciam relações que às vezes estavam mais sutis diante de uma rotina mais ampla, né? Então a gente precisa pensar que essa convivência familiar também é um ambiente, é uma situação de cuidado, mas um cuidado que seja bem natural e um cuidado que seja pertinente à realidade. Eu gosto sempre de pensar num conceito que eu uso, que é a família vivida e a família pensada. Então, muitas vezes a gente acaba querendo viver uma família pensada, uma família idealizada, né? Essa relação familiar pensada. Ela serve de um pensamento como uma forma de organizar, de buscar um ideal ou algo que a gente considera que é relevante, é importante para o nosso convívio familiar. Mas a família vivida é quando a gente encontra as pessoas com quem a gente convive. E a gente consegue reconhecer as características, as singularidades, as necessidades de cada membro dessa família. E eu acho que uma coisa importante a gente pensar é não impor que os outros sigam o ritmo da gente ou a necessidade da gente. Então, é reconhecer o que cada membro dessa família, como está lidando com esse isolamento, como está enfrentando isso, que necessidades essa pessoa tem. Então, algumas vezes no ambiente familiar, a gente quer criar um padrão de comportamento para todos. Não dá, cada pessoa é do seu jeitinho. Então, reconhecer que a forma de ser do outro não é uma contraposição à sua, é a forma de ser do outro. E aí, o exercício de empatia, o exercício de compreensão da forma de ser do outro é grandioso nesse momento. Mas também o exercício do diálogo. O exercício da capacidade de expressar as necessidades, né, os anseios. Então, acho que esse momento exige ou solicita que a família busque canais de comunicação mais viáveis para todos. Busque essa aproximação e o reconhecimento desses membros familiares, né? O que essas pessoas que estão ali precisam, querem se reencontrarem no sentido de o que cada um pode fazer para que essa convivência e esse período de quarentena, né, mais do que quarentena, possa ser vivenciado de uma maneira mais saudável ou de uma maneira mais satisfatória para os membros da família. Uhum. E Tereza, até a Aline Carla estava lembrando aqui nos comentários, assim, é interessante como a Thaís colocou isso, e a família vai ser um dos temas, né, nosso aqui dessa nossa conversa,
e como isso se soma às outras questões que estão acontecendo, né? Há algo que está circulando, digamos, para além do vírus, que é o medo, a incerteza, e aí essa questão familiar, ela se soma a isso. A Aline Carla estava lembrando aqui uma coisa, a professora Aline Carla, que é a violência contra a mulher, que pode e que se intensifica nesse momento, principalmente nesse contexto em que há uma intensidade maior dessa convivência, e, portanto, aqueles velhos problemas, eles se apresentam, às vezes, até com mais intensidade, não é? Isso. É o que a gente diz que momentos de maior convivência se potencializa o que se vive desse contexto familiar, né? Então, se esse convívio familiar é satisfatório, esse momento de maior intensidade do convívio vai se potencializar, isso vai se evidenciar mais. Mas também, da mesma forma, se havia conflitos, esse isolamento, essa aproximação entre os membros, essa convivência mais intensa entre os membros familiares, vai potencializar, vai evidenciar os conflitos que estão presentes. E aí a gente tem outras questões, né? Não é somente o cuidado e a prevenção em relação ao contágio do Covid, mas também lidar com essas questões que já existiam e que agora ficam mais evidenciadas e mais potencializadas diante da intensidade da convivência familiar. E é necessário a gente manter, né, esse cuidado e a assistência em relação a essas pessoas. A gente está falando em relação à violência intrafamiliar, não só a violência sexual, a violência entre os casais, né, mas a violência intrafamiliar, a questão também de outros transtornos presentes, né, então vamos pensar, pessoas que têm alguns transtornos estão morando dentro de casa, isso pode potencializar os sintomas presentes, e a família precisa de uma rede de apoio para conseguir lidar com essas situações. Tereza, eu estava pensando aqui, você falando, me veio uma imagem na cabeça, na verdade, que era na época das grandes navegações, né? Quando aqueles que se atreviam no mar, eles eram considerados loucos, porque haviam muitos mitos de que no mar haviam monstros, ou de que no mar havia algo, né, que pudesse, digamos assim, um abismo, né? E eu fiquei pensando assim, como as pessoas reagem diante da incerteza, né? Porque uma das características que aparece para a gente nesse momento, né, algo novo. Nós estamos vivendo uma situação que nunca o mundo, assim, não é algo novo assim para uma ou duas pessoas, é algo novo para o mundo. Todas as pessoas estão em relação a em função da mesma coisa, em tentar se proteger, em tentar sobreviver, em tentar se cuidar, em tentar construir novas formas também de lidar com isso. Então, a gente está diante de algo novo e diante de algo que é incerto, né? A gente está aí diante de uma incerteza. E é interessante porque, diante da incerteza, o que a gente tende a fazer? A gente tende a percorrer caminhos que a gente já utilizou antes, né? Então, quando eu estou diante de uma novidade, eu tenho uma dificuldade de encarar essa incerteza e eu tendo a reproduzir caminhos que eu já percorri antes. E daí surge o caminho do medo, né? Diante desse incerto, eu tenho medo, ou eu tenho os sintomas, ou as compulsões. A minha forma de lidar, sei lá, vamos supor, eu troco de emprego, eu vou começar um novo emprego, e eu tendo a ter um determinado sofrimento com essa troca, nessa nova situação é comum que apareça um sofrimento com as suas características, né? Aquelas características, aqueles caminhos que já estavam ali, digamos assim, estabelecidos antes, né? Então, diante de algo novo, é um caminho que o sujeito percorre. Mas é também o inesperado que possibilita que algo novo seja construído. Né? Se quem faz pesquisa, os professores que fazem pesquisa, os alunos que fazem pesquisa que estão aqui, sabe que a pesquisa fica boa quando você começa a encontrar coisas que você não leu em lugar nenhum. Quando começam a surgir coisas que, o que é que eu estou lendo aqui? Não estou entendendo bem, o que é que eu estou descobrindo? É nesse momento que o novo começa a surgir, e o novo assusta, né? Então, além de tudo isso, a gente não nega de fato que é uma situação que requer cuidados especiais, que é um medo mesmo, né, em relação a isso, mas também é um momento de possibilidades, de se recriar, de criar,
né, de a gente criar algo novo a partir disso, pressionado por essa coisa que vem, mas a possibilidade de que algo surja a partir daí. Então, Raiva, deixa eu mostrar um negocinho que eu escrevi agora há pouco. Olha, a gente nem combinou. Vai lá. Não sei se vai dar para ver vocês, se vai sair tá dando para ver. Na adversidade, há diversidade de possibilidades, né? Hashtag fica em casa. Então, assim, a gente não combinou isso, mas já estava pensando aqui também, que é justamente essa ideia, né? É nesse novo que a gente pode recriar. Sim. É nesse novo que a gente pode se reconhecer, sair do lugar comum, sair da cegueira sobre nós mesmos. A gente tem uma tendência a achar que a gente não consegue, que não pode, que só sabe se for desse jeito, porque sempre foi assim. E é nessa adversidade, nessa mudança que surge, que a gente pode reconhecer o nosso potencial, a nossa capacidade, os nossos interesses, revalidar quem somos, né? A Moreno tem um termo que ele usa, que é a espontaneidade, né, no psicodrama. E o melhor conceito que eu tenho de espontaneidade é responder a situações antigas de forma nova e responder de forma adequada a situações novas. Então, acho que isso aqui que está chamando a gente é isso. A gerar espontaneidade, né? Espontaneidade no sentido de criar, de inovar. Que forma nós temos de responder a isso que a vida está chamando a gente, né? A encontrar uma forma nova de ser, de pensar e de ressignificar a nossa vida, a nossa rotina, né, os nossos valores, a nossa forma de ser. Então, Tereza, vamos passar aqui para as dicas, para a gente ir comentando, podemos ir começando. Lá. Então, gente, lembrando que essas dicas, né, na verdade, que a gente recolheu das recomendações da OMS, não são, assim, imposições ou segredos de sucesso. A gente reforça que a principal recomendação é que cada um construa o seu caminho com o que já sabe muitas vezes, porque né, o que vocês já sabem fazer, vocês já têm uma coisa assim, e também as escolhas de vocês, que vocês possam escutar mais essas escolhas. Então, não é necessariamente uma coisa aqui que a gente vai dizer, faça isso, né, que não, é um caminho, aqui é um bate-papo para a gente ir costurando, adorei a palavra também que a Tereza começou usando, além da adversidade, né, mas dessa coisa também de costurando junto com vocês saídas possíveis para isso, tá bom? Então vamos lá começar. Nosso primeiro tema, então, primeira dica, digamos assim, da OMS é quantidade e qualidade das informações. Uma das coisas aqui que no documento da OMS diz, né, é reduzir a leitura ou contato com notícias que podem causar ansiedade ou estresse, buscar informações apenas das fontes fidedignas e dar passos práticos para preparar seus planos, proteger-se, proteger sua família, né? Então procure evitar aquele bombardeio desnecessário de informações, aquela enxurrada de notícias sobre os surtos, aquelas informações que às vezes vêm de fontes não confiáveis, as chamadas fake news, que parece que se disseminam também de uma forma muito rápida. Então, uma das coisas é você poder ter atenção para essa quantidade e qualidade das informações. Sobre essa questão, eu acho interessante a gente pensar, eu gosto sempre do movimento ativo e passivo, tá? Então, o que é que eu chamo de ativo e passivo? Quando você busca a informação, você está no movimento ativo. Você se direciona para buscar essas informações. E o passivo você recebe, né? Então, muitas vezes, receber esse acúmulo de informações, e eu gosto de dizer que às vezes há informações e há enganações, né? Nem tudo é informação. Tem muita coisa que é enganação. Tem muita coisa que é indução, né, de tentar direcionar a sua percepção sobre algo. E uma coisa que é interessante é que se você liga um noticiário no jornal, ou se você acompanha algumas coisas, 90% das informações são sobre Covid. E a vida parou, a gente só tem isso, né? Eu sei que isso é uma situação que a gente precisa buscar informação, mas há outros fatos e outros fenômenos na vida que a gente também precisa continuar buscando informação.
né? Então, um elemento fundamental é que você busque, selecione a fonte que você vai buscar informação e a quantidade e intensidade. Então, uma informação por dia. Sugiro, né, que é uma sugestão, não busque as informações à noite, porque à noite é o momento que você está se preparando para dormir e relaxar. E algumas vezes buscar certas informações que possam gerar alguma preocupação pode interferir no seu sono, e como ele é precioso para a gente recuperar o nosso estado de bem-estar, e aí permanecer com uma atitude de higiene mental, de a gente se preparar para as demandas do dia seguinte. Então, o sono é muito precioso. Sugiro, se eu puder sugerir, que as informações que você busque durante o dia, e não antes de dormir, não à noite, para que isso não possa, né, não corra o risco de interferir no seu sono, na sua necessidade de relaxar e de restaurar-se para o dia seguinte. Professora Tereza, é muito importante isso, e eu queria registrar também aqui que nossa live está crescendo, a gente está com quase 70 pessoas já aqui entrando, então sejam bem-vindos, essas pessoas que estão pegando o bonde andando, a gente está tendo o nosso dedo de prosa aqui sobre as questões que envolvem a saúde mental, evitando a ruma, né, como a gente colocou aqui, professora Miriam, professor Paulo, e sobre... Professora Larissa, coordenadora do curso de Psicologia, está por aqui também. Professora Larissa. Dalila. Carla, sempre aqui. Miriam. E os queridos alunos também que estão aqui com a gente. Gente, então, isso que a professora estava falando, então, sobre essa questão de você controlar as informações, né? Eu queria lembrar também que você se informar não significa saber. Há uma diferença entre informação e sabedoria, entre informação e saber. O saber, a origem da palavra saber, vem de sabor, né? É aquilo que se experimenta no corpo, é uma verdade que se experimenta com o corpo, né? Então, o saber não é a mesma coisa de que ter um monte de informação. Às vezes, a pessoa tem um monte de informação e não sabe o que fazer com isso. Então, informação não é garantia de sabedoria. E, além disso, esse excesso de informação, ele pode mesmo conduzir a uma ignorância, né? Ao invés de ser uma posição de sabedoria, mas você não sabe o que fazer com essa quantidade de informação e acaba tendo a ignorância. Infelizmente, a gente está vendo alguns movimentos que tendem a negar esse real do vírus, essa realidade do vírus, que chega até o Brasil, e a gente pode até dizer assim, chega de uma maneira até um pouco mais lenta do que chegou em outros países, né? Alguns outros países foram mais surpreendidos, e aqui a gente tem um tempo maior. E aí eu lembrei de uma das paixões do Aristóteles, né? O Aristóteles, ele diz que o ser humano tem 3 formas de paixão. Ele se apaixona por 3 coisas. Ele se apaixona em amar, ele se apaixona em odiar e ele se apaixona pela ignorância. Então, o Aristóteles coloca a ignorância numa das formas de paixão humana. Uma forma que os seres humanos têm de se apaixonar é em estarem na ignorância. Certo. Em determinada medida, a gente não pode ter esse excesso de informações, temos que tentar ter esse cuidado, mas também o outro polo, que é a negação total do que está existindo, também pode colocar, digamos assim, a saúde em risco, também pode colocar, né, você em risco. Então, é preciso um determinado equilíbrio aí, entre essa quantidade de informação, mas também não cair nessa ignorância, né? E essa ignorância, o Aristóteles estava falando, ela é estrutural. Ela não está só para algumas pessoas, ela está para todo mundo, né? Então, em que determinada medida a gente se informa sem nos deixar, digamos assim, absorver completamente por essas informações, por essas notícias, e às vezes até de uma maneira, digamos, sensacionalista, ou buscando, às vezes, até assim, né, ter mais um chamariz para aquela notícia, ao invés de fato, ser informação. Então, como é que vocês têm se informado? Isso eu pergunto também para as pessoas que estão assistindo aqui. Como é que vocês têm buscado as informações? E como é que vocês têm dado pausa nessas informações? Vocês têm se organizado com essas informações? Então,
essa aqui é um ponto, né, da gente pensar também junto disso. Vocês se informam pelo WhatsApp, pela televisão, tem algum canal no YouTube que vocês gostam de seguir mais, um canal jornalístico? O que é que vocês preferem? Então, acho que vocês podem deixar aqui nos comentários também quais são as formas de informações que vocês mais gostam, e fica aqui como dica também para a gente poder se informar. E acho interessante essa dica da professora também, de tentar evitar os períodos noturnos, de agendar esse momento de informação para um período mais diurno, ou um momento em que o sujeito esteja mais ativo, né, ou produzindo, enfim. Ok. Eu queria compartilhar uma coisa que aconteceu comigo essa semana. Eu recebi em grupo de WhatsApp, né, um áudio, e aí embaixo assim, o doutor fulano de tal postou isso aqui. E aí quando eu comecei a ouvir o áudio, gente, vamos lá. Será que um médico iria postar algo que sugere, que indique que a pessoa use da automedicação? É a primeira coisa que todo profissional de saúde já pede, né? Não faça automedicação, busque a orientação de um profissional. Então, a gente já começa a duvidar da fidedignidade daquele áudio. Segundo, o áudio, a pessoa não se apresentava, olha, eu sou fulano de tal. Não, começou já falando. Então, se é um áudio que ninguém se apresenta, qualquer pessoa pode dar nome a esse áudio. Então, vamos desenvolver esse sensozinho crítico, né? Que material é esse? Como é que ele está sendo produzido? E vamos conferir. Então, realmente, a gente tem que ter muito cuidado com essa informação, que pode ser uma grande deformação da nossa compreensão e da nossa forma de lidar com uma situação tão delicada quanto essa que nós estamos vivendo. Tereza, as pessoas têm comentado aqui as suas formas de se informar. Tem gente que está se informando pelo Instagram, tem gente que se informa diretamente pelos sites do Ministério da Saúde, ou sites oficiais, tem gente colocando aqui CNN, alguns portais de notícia, o Povo, etc. Então, existem várias formas de você poder se informar e escolher. É lógico, você precisa ter um cuidado de onde você vai receber essa informação, e vamos combinar que dá para a gente reconhecer quando uma coisa é fake, ou é sensacionalista, ou ela vem gerando pânico. Essas informações, elas são o tipo de informação que você pode ser selecionada, né? Você não precisa nem usar os dados do seu celular para baixar esses arquivos que, de repente, eles não vão ajudar em muita coisa. Então, é interessante. E esse ponto já leva a gente para o nosso segundo ponto, que é utilizar as redes sociais como aliadas, né? Então, é utilizar essas redes sociais como, na verdade, ferramentas de aproximação, de criatividade, de tornar as pessoas mais próximas, de investir nisso. Não é, professora Tereza? Isso. E aí, dentro dessas redes sociais, gente, eu estava falando a ideia de desintoxicar, né? Às vezes a gente segue muita coisa nas redes sociais, segue pelo embalo da vida, segue porque foi modismo, mas vamos desintoxicar? Será que o que a gente está seguindo está engrandecendo a gente? Será que essas coisas que a gente está seguindo nas redes sociais, elas trazem conteúdo ou trazem formatos que são valorativos, né, que são positivos? Então, começar a desenvolver a nossa capacidade de escolha e de responsabilidade. Quem eu sigo tem demonstrado um compromisso social com o bem-estar, com a saúde, com que tipo de valores? Então, usar essas redes sociais como aliadas, sim. Como a gente pode usar os nossos grupos, né, sociais de forma a positivar, de forma a gerar bem-estar. Então, trazer daí para que a gente possa estabelecer vínculos. Realmente, o contato que eu faço com essas pessoas que estão na rede social são contatos que expressam realmente quem eu sou, quem eu sinto, eu estou em contato com essa pessoa, não é uma coisa meio generalista, meio impessoal. Então, eu penso que é importante a gente ter esse senso crítico em relação nas redes sociais e nas formas que eu tenho de acesso a vários conteúdos, qual é a minha escolha? O que é que eu tenho selecionado? Isso gera bem-estar? Continua. Isso tem me provocado mal-estar? Isso tem me provocado angústia? Isso tem me provocado tensão, preocupação, raiva? Deleta, muda. Você não precisa estar vendo isso. E acho que tem uma coisa aí também, que existem várias redes sociais. Existem vários tipos de redes sociais atualmente,
né? E essas redes sociais, cada uma tem suas particularidades, né? Mas uma das coisas que a gente tem vendo e eu ouvindo também, assim, é que, assim, tinha gente que, devido à rotina, não se encontrava ou não se falava, e que parece que essa situação trouxe pelo menos um ponto positivo. Parece que mesmo com esse isolamento, ajudou a aproximar mais algumas pessoas. Essa semana eu estava escutando assim, as histórias de alguns netos e avós que foram aproximados. Aquela visita, às vezes, que acontecia uma vez por mês, digamos assim, da família na casa do avô, hoje parece que ela é mais diária, assim, que as pessoas com as videochamadas, gente que nunca tinha usado direito uma videochamada, passou a utilizar a videochamada e a se ver todo dia, e a compartilhar histórias, né? Histórias que até então nem se sabiam e que elas passam a ser contadas a partir desse contato novo, dessas ferramentas. Você imagina, né, assim, se a gente tivesse em quarentena, sei lá, uns 10 anos atrás, que a gente não tinha toda essa tecnologia, e hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor. É lógico, a gente, antes da quarentena, né, tinha gente que dizia assim, né, toma cuidado com as redes sociais, e lógico, elas precisam ser tomar cuidado com isso, mas agora elas se tornaram uma potência também de trabalho, uma potência de amizade, e eu conheço até gente que está engatando namoros e amores a partir desse momento nas redes sociais. É o amor nos tempos de quarentena. Né? Conheço história. Não são só aqueles casais que estão convivendo que o negócio está ficando complicado. Tem casa, o amor continua no ar, né? O amor continua no ar, apesar desse movimento, digamos assim. A professora Cris colocou assim: opa, Cris, será que eu senti aí um coração batendo nesses tempos de quarentena? Tereza, quer comentar mais alguma coisa sobre esse uso das redes sociais? Pronto. Você falou uma coisa interessante, né? Se usar essa rede social de forma que a gente nunca imaginou que pudesse usar. E é o que a gente falou no início, né? A gente está em afastamento social, não em isolamento. Então, por mais que esse afastamento seja físico, por ele estar presente, a gente acabou se aproximando mais das pessoas. Então, as redes sociais e a tecnologia, ela tem servido para aproximar, né? Então, muitas vezes a gente falava fisicamente sem olhar no olho da pessoa que estava ao nosso lado. E hoje a gente tem uma necessidade, a gente não liga nem passa uma mensagem no WhatsApp, a gente faz uma videochamada. A gente quer olhar aquela pessoa, quer ver, tá com saudade dela. Então, essa questão é muito importante, usar essa ferramenta como uma forma de aproximação e como uma forma de estabelecer relações mais autênticas, relações que realmente a gente consiga expressar o que sente, o que pensa, o que quer, né, o que precisa, e como pode se ajudar também, né, se oferecer para a ajuda do outro. Então, acho que essa questão das redes sociais, elas podem contribuir muito com a gente. Eu queria dar só um toque. Eu ouvi recentemente de uma pessoa em atendimento, né, assim, dentro dessas conversas da gente em sala de aula, né, e a pessoa dizendo que tem usado muito tempo a rede social. Então, de novo, a gente vai para aquela coisa do equilíbrio. As redes sociais são importantes para a gente manter contato, sim, estar em convivência com as pessoas, mas também lembra que não pode ficar 24 horas, né, do dia nas redes sociais. Existe uma rede social presente que é o teu ambiente familiar também. As pessoas com quem você está se relacionando no seu espaço físico, né? Então, de novo, vai para aquela ideia do equilíbrio. Não ficar tanto em rede social, também, né, esquecer um pouco do convívio das pessoas que estão próximas a você e de outros hábitos e de outras questões, outras atividades que você precisa desenvolver também. Eu acho que essas redes sociais, elas seriam usadas até com recurso mesmo para ansiedade, mas até um determinado limite também, porque, enfim, ela também pode fazer com que o sujeito ele tenha mais ansiedade por estar conectado 100% do tempo a essas redes, né? Mas eu estou lembrando também aqui sobre essa pergunta que muitas pessoas fazem, assim, até quando? Né? Até quando a gente vai ficar nesse distanciamento, né? Tem uma cena clássica que é a do filme Shrek, que é o burrinho perguntando, né? Virando para o Shrek, perguntando: já chegamos, né? Estamos perto, vamos chegar.
E lembrando que isso também, essa pergunta também não é a melhor pergunta para se fazer agora, até quando, né? Os especialistas têm falado que a pergunta correta seria quanto, né? Para identificar os casos, né? Essa é a pergunta que a gente faz, e que essa pergunta, até quando, nesse momento, ela não é uma pergunta, digamos assim, tão interessante de ser feita, porque não é isso que vai responder, né? É a gente tentar lidar com esse momento, viver esse momento. Acho que um pouco o que a gente até escuta assim do tratamento de alguns dependentes químicos, que fala assim, um dia de cada vez, né? Vamos viver um dia de cada vez. Então, acho que a gente vai tomando essas lições de outros campos também para tentar aprender. Né? Exatamente. Bom, é lidar com esse dia aqui agora, né? Vamos agora, então, para o nosso terceiro ponto, que é a solidariedade. Como é que a solidariedade, então, pode ajudar a gente, nesse momento, a lidar com a saúde mental? Eita, eu gosto de dizer, Paive, né, para todos vocês que estão aqui, que eu acho que um grande remédio, eu acho que é uma situação que nos ajuda muito, é uma palavrinha bem curtinha, bem pequenininha, cuidar. E eu gosto de dizer o cuidar de si e cuidar do outro, né? Então, essa solidariedade é um remédio enorme, porque primeiro me ajuda a redimensionar o meu problema e a minha dor. Quando eu olho para o outro, quando eu saio do olhar para as minhas preocupações, as minhas angústias, eu me volto para o outro, eu consigo redimensionar a minha dor, o meu sofrimento, a minha angústia. E consigo perceber que tem alguém que precisa de mim. Isso gera uma ideia de potência. Ora, enquanto eu estava com a minha dor, eu me sentia impotente. Mas quando eu vejo alguém que precisa e que eu posso ir lá ajudar, eu me torno potente, né? Então, isso é um de extremo aspecto saudável para o ser humano. E aí ele é recíproco, porque é saudável para quem ajuda e para quem está sendo ajudado. Então, cuidar de si e o cuidar do outro. Cuidar do outro é uma forma de cuidar de si, né? E o cuidar de si é uma forma de cuidar do outro. Então, estamos em relação. E a gente gera essa corrente de cuidado, né? Então, a solidariedade é um aspecto importantíssimo, primeiro pela atenção à necessidade do outro, né? Atender ao que o outro realmente precisa, a sair de individualismo, que muitas vezes ele gera um egocentrismo muito grande, uma necessidade de ser suprido sempre. E o reconhecimento de que vivemos as relações intersubjetivas, vivemos relações entre sujeitos, estamos juntos e precisamos juntos uns dos outros. Como a solidariedade é um grande gesto de cuidado e de cuidado a si e ao outro. É legal, professora Tereza, falar isso e lembrar também que, geralmente, quando a gente pensa em solidariedade, vem uma ideia de caridade também e vem uma ideia de que é algo externo. A solidariedade, gente, assim, ela é algo também que acontece interno dentro da própria família, entre os vizinhos, não é só aquela questão externa. Lógico, a gente vive num país com muitas desigualdades e que essas desigualdades elas vão trazer um impacto e que a gente também precisa estar atento a isso. E eu acho que quem puder ajudar, o Herculano, no começo da live, estava lembrando de uma campanha que a FAMETRO está fazendo para doação de cestas básicas, que a enfermagem da FAMETRO está fazendo para doação de cestas básicas, mas existem outras iniciativas, né? Procurem também se informar na medida do possível também, que cada um puder colaborar. Acho que isso é uma coisa importante, mas acho que também há uma outra dimensão dessa solidariedade, é justamente com quem está mais perto. Né? A professora Tereza falava no início da live também sobre a importância das relações familiares nesse momento. E eu acho que também essa solidariedade se aplica a essa, digamos, estrutura intrafamiliar nesse momento. Por exemplo, aos idosos. A gente tem até aqui na nossa ilustração, né, os idosos, mas para lembrar que a gente via movimentos, por exemplo, como de pessoas se oferecendo para ajudar nas compras da farmácia, nas compras do supermercado, para esses idosos que não podem estar se expondo tanto, né, nos ambientes externos. Pensar também em pessoas que, por alguma característica, possam estar numa situação de vulnerabilidade, seja tanto numa vulnerabilidade por uma condição física ou por uma condição social mesmo, né? E acho que
nesse bojo das questões da solidariedade também vale uma coisa, é não procurar culpados. Eu acho que tem um movimento de que assim, é muito parecido esse distanciamento, como a professora Tereza está falando, mas acho que às vezes a gente tende a pensar nisso como assim, tô de castigo, né? Sabe, o cantinho da disciplina da Super Nani, né, que ela botava lá, né, fique aí no cantinho da disciplina. A gente tende a interpretar e achar que essa situação de isolamento é, na verdade, um castigo, e algumas pessoas podem reagir com raiva ou procurando culpados. E não é essa a questão. Na verdade, a gente tem escolhas. A questão é que a gente está escolhendo viver, né? No momento em que a gente escolhe se distanciar, é uma escolha pela vida. É uma escolha um pouquinho forçada, né? Mas é uma escolha ainda assim. A gente tem essa escolha. E essa escolha, ela é uma escolha de viver. É uma escolha por viver. Então, mesmo que a gente não repare, mas estar nesse movimento é uma escolha de vida, né? E não buscar... Acho que o profeta Gentileza também nos ensina que é preciso ser gentil, né? Acho que nesse momento cabe as palavras do profeta Gentileza, o que ele espalhava aí pelas ruas do Rio de Janeiro. E lembrando situações específicas. Essa solidariedade com os idosos pode vir também no estímulo a uma conversa, a relembrar histórias da família, os causos da família. Essa solidariedade ela também vem com as crianças. Criança, contar história, brincar, não adianta também esse alto nível de exigência com as crianças. Eu sei que tem gente que está com criança em casa e às vezes assim, eu quero que ela cumpra o mesmo horário da escola, eu quero que faça a mesma coisa, e às vezes não vai ser possível isso, né? Então, assim, vai ser um outro tempo. Eu quero que pelo menos, professora, ela me deixe quieta. Se ela não quiser cumprir, não tem problema. Eu quero pelo menos que ela me deixe quieta. Você já não tem esse alto nível de exigência, né, Thaís? Não, ela ficando quieta já está muito bom. Pronto. Eita, Thaís, deixa eu me meter então, né? Vai. Deixa eu me meter aqui, porque aí, né, ela ficando quieta. Vamos usar da compreensão empática, tá? Eu sei que você quer que ela fique quieta, mas eu nem sei qual a idade da sua filha, né? Quais as necessidades dela, quais as características dela. Mas 20, Oi? 15, tem todos os estilos que você quiser. 20 anos, toda, 15, né? 10 e uma de 7. Escolha. Então, assim, dentro dessas, né, das pessoas com quem você convive, eu acho muito bacana isso, eu só quero isso. Diz, né, expressa para a família quais são as necessidades, mas lembra que todos têm necessidades. E aí vamos fazer os pequenos pactos que a gente pode fazer para uma convivência mais satisfatória, né? Todos têm necessidades dentro desse ambiente familiar. Qual é o pacto que vocês podem fazer? Lembra da família pensada e família vivida. Família pensada é aquela margarina, né? Tudo bonitinho, arrumadinho, perfeito. Família vivida é a gente vai ter atrito, a gente vai ter conflito, mas a gente vai estar junto para tentar dirimir esses conflitos. A gente vai estar junto para tentar pactuar formas de boa convivência em casa. Regras, rotinas. E é claro que de acordo com a idade da pessoa, né, da criança, há necessidade de encontrar formas mais lúdicas de gerar um convencimento desse pacto. E pessoas com mais idade, com maior compreensão, a gente vai estabelecer pactos que consigam ser mais racionais, mais lógicos, mais expressados a partir das necessidades de todos. Thaís, é fantástico que você traz, são as famílias vividas que todos nós temos. Então, acho que isso aciona uma necessidade muito nossa de ser humano, que é o diálogo, estabelecer e clarificar qual é a nossa forma de convivência mais satisfatória desse ambiente familiar. E aí entra isso que a gente está falando, da solidariedade dentro de casa. Não precisa fazer grandes doações, às vezes a solidariedade tá bom, eu vou ficar um pouquinho com um filho mais novo enquanto alguém vai assistir uma aula, enquanto alguém vai fazer alguma coisa. Solidariedade é isso, é ajuda recíproca dentro do ambiente familiar também. Eu queria só lembrar aqui, já que a gente está falando de solidariedade, um recado da professora
Luciana Catunda, que está aqui. Vou ler o recadinho do jeitinho que ela disse. Estaremos atendendo por meio de um mutirão os nossos pacientes com diabetes da Clínica Escola na sexta-feira, além de entregarmos os materiais para que eles possam dar continuidade no tratamento e não piorar sua condição da saúde. Precisamos de ajuda, sim. Então, vocês já têm aqui o contato da professora Luciana. Qualquer coisa, professora, como é que a gente pode entrar em contato aí? Quem quiser estar ajudando, pode falar aí. A Ana Cileia comentou assim: as crianças sentem nosso estresse em casa. Os meus estão bem estressados por ausência da rotina escolar. Interessante essa questão da rotina, né, professora Tereza? Porque essa rotina, ela também vai ter que ser reconstituída. Não adianta a gente ficar na expectativa dessa rotina que ela vai ser igual como era antes, porque não é, né? A gente vai ter realmente que repactuar, fazer novas divisões de tempo, divisões de momento. Então, é uma nova situação que vai exigir uma nova reconfiguração. A gente vai voltar a falar disso mais para frente, mas já que a gente está falando de solidariedade, e a gente está falando aqui, o Henrique lembrou que é o ano da enfermagem, e talvez a enfermagem nunca foi tão reconhecida socialmente, mundialmente, como agora, né? Assim como todos os profissionais de saúde também, mas a gente tem um quarto ponto aqui, que é reconhecer o trabalho dos profissionais de saúde, né? A gente viu essa imagem circulando por muitas pessoas de UTI ou que estão na linha de frente, fazendo essas mensagens, pedindo para que solidariamente, com a solidária, as pessoas fiquem em casa, para também ajudar no trabalho desses profissionais. Isso também é uma forma de solidariedade e faz bem também reconhecer esse trabalho dos profissionais da saúde. Não é, professora? Isso, esse reconhecimento, gente, isso dá um bem-estar, sabe? A capacidade da gente reconhecer, valorizar, né? Validar o outro. Esse é um ciclo que gera um bem-estar enorme, né? Então, ser capaz de validar o esforço, validar a atenção, validar o trabalho do outro, de reconhecer o quanto o outro tem sido importante para todos nós. A gente acaba trabalhando muito com ênfase aos profissionais de saúde, e é preciso que a gente esclareça que profissionais de saúde é toda e qualquer pessoa que promove saúde, tá? São todos os que estão envolvidos nos cuidados, né? Então, a gente não está falando só de médico, de enfermeiro, todos os que estão envolvidos nesse cuidado. Desde quem está abrindo essa unidade hospitalar, né, quem está lá fazendo registro desses pacientes, são todos que estão cuidando da saúde. É claro que quem está nessa linha de frente, de uma forma muito mais intensa, a gente está sabendo de todos os nossos profissionais de saúde que estão presentes, especialmente médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, né, que estão lá diante disso. O reconhecer o trabalho é uma forma da gente também promover a ideia da motivação, a ideia da gratidão. Então, um elemento fundamental para o nosso bem-estar é como é importante a gente ser grato às pessoas e expressar. Muitas vezes a gente é tão grato, mas não diz. Gente, coisa boa é para dizer, coisa boa é para sair, é para mostrar para o outro. Então, o reconhecimento e a gratidão a todos os que podem fazer algo pela sociedade, por esse momento que cada um está precisando, tá? Alguém queria falar aí, eu acho que alguém abriu o microfone. Alguém quer falar alguma coisa? As pessoas estavam aqui pedindo para o Herculano divulgar novamente, agora porque a gente já está com 82 pessoas, as informações sobre a vaquinha que está acontecendo para doação de cestas básicas. Pode falar, Herculano. Pronto, perfeito. Eu até coloquei no chat, né, o link para quem quiser copiar o link, divulgar nas suas redes sociais, que aí vai aparecer a imagem da campanha, né, e você printa a tela e joga nos seus stories, né, no seu feed que seja. E aí o objetivo dessa vaquinha online foi para que a gente possa angariar recursos necessários para comprar pelo menos 100 cestas básicas, né? E esse dinheiro, essas cestas básicas, vão ser destinadas à população ali adjacente à nossa Unifametro. Pessoas que estão passando necessidade, já passavam antes,
e ainda mais agora nesse novo contexto, né, a condição vem a ficar um pouco mais complicada. Então, o curso de enfermagem lançou essa campanha, e aí eu peço a todos aqui que estão aqui online, que possam divulgar nas suas redes sociais, para que a gente possa atingir a meta de 100 cestas básicas, que corresponde a R$5.000, mais ou menos, o quanto antes, né? Já estamos com 30% da meta, né? E vamos em busca dos outros 70%. Aí eu botei o link aí no chat para todo mundo copiar e clicar e participar. Obrigado pelo espaço. Perfeito. A gente aqui agradece essa divulgação aqui. A gente está vendo aqui nos comentários também, Tereza, assim, os alunos falando da experiência. A gente tem muitos alunos também que trabalham como na área da saúde, né? Por exemplo, no RH, em outras áreas. Então, foi muito importante essa sua lembrança, que também estão nessa luta pelo enfrentamento dessa situação. Então, a gente tem aqui a Alane falando da divulgação dos trabalhos que ela faz, do reconhecimento do profissional no dia a dia do trabalho dela lá com o RH. Então, isso é uma coisa muito importante. E também é importante a gente lembrar que se você é um profissional da saúde, de todos esses profissionais que fazem parte desse momento, que estão atuando nisso, é importante também que a gente sabe que há uma coisa assim de uma doação, de uma entrega, de um esforço muito grande em relação a esse trabalho, normalmente, e que é importante também que a gente reconheça que é importante também reorganizar a rotina desses profissionais, a importância de fazer pausa, a importância de organizar o tempo, a importância de você tentar se concentrar em alguma outra coisa num determinado momento. Então, tentar fazer exercícios, mesmo que sejam exercícios leves, mas hoje a gente tem as ferramentas virtuais, o YouTube, por exemplo, que tem aulas de alongamento para todos os corpos, para todas as faixas etárias, então você pode fazer uma coisa mais lenta, uma coisa que é mais dançante, ou que você escolher. É importante que você insira isso também no seu dia a dia. A gente sabe que, às vezes, isso, né, esse trabalho deixa um resquício, né? Então, é importante também que você faça essas outras atividades, né? Essa outra dica, digamos assim, para casa também, priorizando os momentos de lazer, né? Enfim, tendo esse momento. Ok? Professora Tereza, podemos passar para o nosso quinto tópico? Então, estamos quase chegando ao final, são 6 tópicos, e o quinto é essa palavra que a Tereza estava falando aqui para a gente, na sintonia, o cuidado, né? Então, no quinto ponto, a gente fala do cuidado de si. Pois é, gente, cuidado de si, é claro que não tem uma regrinha pronta, mas, assim, uma coisa que eu tenho percebido que tem acontecido diante desse mundo, né, que a gente está chamando de isolamento, que eu gosto mais de chamar de afastamento social, pelo fato das pessoas não saírem, eu tenho escutado muitas pessoas dizendo, eu não tenho por que me arrumar. Isso me dói no coração e na alma. Como não tem por que se arrumar? E você? Ou né? Professora então, Tereza, gente que tem se arrumado só da cintura para cima, né? Tem esses casos também. Tem esses casos também, né? Uhum. Depois a gente abre as câmeras e vai ver todo mundo como é que cada um tá por aí. Professor, eu acho melhor não. A gente precisa evitar. Tá certo. Então, assim, gente, esse cuidado de si começa com esse cuidado em relação ao seu bem-estar, né? Como é que você gosta de estar em casa? É por você, não é pelo público e pela plateia, não. É você se olhar e gostar do que você vê. Então, cuidar de você é cuidar da sua aparência, é cuidar de uma rotina. Passar o dia todo de pijama em casa, por quê? Pijama se usa para dormir, né? Para ficar em casa, né? Ficar em casa a gente fica de roupa, ou como você quiser. Fique à vontade. Mas, então a ideia é cuidar de si, dar atenção a quais são as suas necessidades. Cuidar de si é ouvir essa vozinha interior e saber o que você precisa. Cuidar de si é organizar rotina, sim, mesmo que seja dentro de casa, mas um tempo para cada coisa. Porque às vezes a gente acaba, por não ter que sair de casa, ficar muito tempo em uma tarefa só.
Ou muito tempo cuidando das atividades domésticas, ou muito tempo cuidando só do computador, quer seja trabalho ou estudo, ou muito tempo cuidando só das crianças. E aí o cuidar de si é cuide por inteiro, identifique quais são as suas necessidades. Cuide da alimentação, cuide de uma prática de atividade física mesmo dentro de casa, porque lhe fará bem. Cuide da sua higiene mental com uma leitura, com a música, com o lazer. Cuide das obrigações familiares que tem, dos papéis que você desempenha. Cuide do carinho a você, dessa atenção realmente, do seu momento de agora é o tempo para nada, agora é o tempo para descansar, né? Então, esse cuidado consigo, ele é muito importante realmente, para que você possa restabelecer as energias e ser fonte também de cuidado para os outros. Uhum. E eu acho que é algo também, assim como você reforçando essa fonte de energia para si, para os outros, mas também é importante que a gente fale aqui do nível de exigência que muitas pessoas às vezes se impõem, né? Se impõem e impõem também as pessoas que estão ao nosso redor. Gente, esse é um momento de repactuações, de novos acordos, né? Aquele mundo que a gente estava vivendo, ele deu uma pausa e agora a gente precisa, na verdade, se reconfigurar, se reconstituir. E para isso é preciso também que a gente cuide para não ter excessos de exigência com a gente mesmo. A gente sabe que tem pessoas que desenvolvem muitos papéis no seu dia a dia, de mãe, de filho, né, de cuidador, enfim, de pessoa responsável por suprir, mas é interessante que você cuide desse excesso de exigência e que você inclua como uma atividade, assim, no seu dia a dia, atividades que você gosta. E mais do que isso, sabe aquele projeto que você sempre pensou, não sei, de aprender uma língua, de ler aquele livro que há muito tempo você queria ler, ou de repente de aprender uma dança, ou alguma coisa, você tinha aquele projeto e que você nunca conseguiu colocar em prática? Aproveita um projeto novo, também é algo que a OMS está recomendando, se engajar em um projeto novo, algo que você até então não fazia. Tentar se engajar em algo que você goste e que seja, digamos assim, uma novidade para que você possa se dedicar uma parte do tempo, não precisa ser algo, digamos assim, muito grandioso ou que tome uma parte grande do tempo, mas um projetinho que possa fazer com que você, digamos assim, se engaje nessa novidade, numa atividade que você goste, né? Lembrando, né, que esse tempo, né, é um tempo, outro, não é um tempo das exigências, né, é um tempo que a gente vai ter que reconfigurar. Hoje, acho que foi hoje, ontem saiu um videozinho do Porta dos Fundos, que falava justamente assim, que horas você vai começar o seu trabalho, né, e fala, não, depois do terceiro café, a pessoa tinha esquecido o que era relógio, porque tinha reconfigurado o tempo de uma outra forma. E você vai trabalhar até que horas? Eu vou trabalhar até a hora do panelaço, etc, etc. Então, tem um vídeo lá que ele coloca outras coisas do dia a dia para, na verdade, ser referência desse tempo, porque a gente está vivendo um outro tempo. Então, é preciso se reconstruir, se reconstituir nesse novo tempo. A gente não vive num tempo cronológico, né? A gente tem uma percepção do tempo que ela é própria de cada um. Então, com essas mudanças, a gente também precisa se reconfigurar a partir desses tempos. E consulte o seu desejo. Consulte aquilo que você quer. Esteja em contato com isso, porque isso ajuda a gente a viver também, né? Ok? Professora Tereza, falamos mais alguma coisa sobre o cuidado de si? Eu acho que essa ideia do cuidado de si, né, você diz, consulte o seu desejo, é isso, né? O que é importante para você? O que você faria pelo seu melhor amigo, né? E aí lembre que você pode ser o seu melhor amigo. O que você faria por você para lhe fazer bem, né? Para lhe gerar uma situação prazerosa, para cuidar de você. Uhum. A Joyce está falando aqui que tem uma coisa importante, que é a música dentro do hospital. Como a música,
tem ajudado nisso, né? E então pode ser o momento de você atualizar a sua playlist também, né? A sua playlist para você ir para o trabalho ou para você estudar, você pode aproveitar e ir atualizando isso também nas suas músicas, né? Falando essa história. E aí, para esse cuidado de si, gente, eu também trouxe aqui... Diga, Tereza. É que a Nacilé colocou assim: está difícil lidar com as variações de energia ao longo do dia. Tem momentos que o nível de energia está tão baixo que não dá vontade de fazer nada. Eu vou me arriscar, Nacilé, de pensar que talvez seja essa a solicitação, fazer nada. Né? Então, acho que é essa história do não se exigir, não colocar esse nível de exigência, de perfeição, de estar atento o tempo todo. Se agora a energia está baixa, talvez seja esse o chamado. Não faz nada. Recarrega essa energia, né? Usa esse tempo para apenas não fazer nada e ser o que a gente pode ser, né? E dar um tempo para nada na vida da gente. Às vezes a gente ocupa com tantas coisas que não para ouvir essa vozinha interior, esse silêncio. Agora é o tempo do nada, agora do cansei, chega. Meu tempo do desligar um pouquinho. Isso. A gente tem essa exigência de produtividade que parece até quando a gente está se divertindo, a gente tem que ser produtivo ou tem que estar aproveitando o tempo. Não pausa, né? Fazer nada, né? É realmente aproveitar esse momento de pausa e não necessariamente se obrigar a estar fazendo. Inclusive essas dicas que a gente está dando aqui, né, Tereza? Se de repente você não estiver conseguindo fazer essas dicas, está tudo certo, está tudo bem. Né? Perfeito. Pois não. Tá ouvindo? Estamos ouvindo, Thaís. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu não sei se todo mundo é assim, mas comigo é como se fosse uma fase. Foi uma fase. Assim, no começo, eu fiquei louca, assim, tipo, limpando a casa, fazendo tudo. Quis fazer tudo, né? E aos poucos eu fui me adaptando, mas foi mudando, entendeu? Eu continuo com a mesma roupa de lixeira, porque eu sempre fui assim mesmo. Eu fico em casa com roupa de lixeira. Ainda acho melhor, porque não vem ninguém para cá, né? Então eu continuo. Mas foi mudando. Teve um dia que eu, tipo assim, tive uma crise de ansiedade, que não é normal do ser humano como eu. E eu tive que parar, aí fiquei deitada na rede, tive até taquicardia, para você ter ideia. E no primeiro momento era uma época de quaresma, eu sou católica, então assim, no primeiro momento é como se fosse assim, não, é uma quaresma, a gente vai aproveitar, só que a quaresma acabou. E aí, como é que a gente continua? Aí eu tive que descobrir, assim, fui descobrindo aos poucos, tive que adaptar, mas o que é que eu quero chegar no final dessa história? É que, assim, a gente vai vivendo hoje eu tô assim, vivo um dia por vez. Eu não pergunto, às vezes eu me pegava pensando, meu Deus, eu não estou acreditando que a gente está vivenciando uma quarentena por causa de um vírus do cão. Mas eu deixei de assistir, deixei de fazer, eu assisto muitas coisas, assim, assisto jornal, assisto tudo, como assisto filme, assisto Netflix, assisto novela de mexicano, viu? Detalhe. Mas porque é uma coisa totalmente diferente, uma coisa que eu abomino, então é uma coisa diferente, vou me dar um trabalho de fazer. Mas o que eu quero dizer é que é como se fosse uma fase, é um tempo que você vai maturando até sair, eu acho. Quando chegar o tempo, você vai sair, não vai voltar ao normal, eu acredito. Os valores serão diferenciados, o pensamento, pelo menos para mim, vai ser diferente, todas as coisas, de tolerância, de pensar, de ouvir menos besteira, se dedicar a menos besteira, eu acho, sem perder tempo com muita besteira, que eu perdi muito tempo, então eu vou pensar de outra forma, valorizar pequenas outras coisas, né, como, por exemplo, ficar conversando com os meninos, é uma coisa muito recorrente, nosso grupo de sempre, eu, Natan, a Mona Lisa e o Lucas, a gente sente muita falta disso, e a gente programa várias coisas, viu, várias lives só nossas depois. Eu acho que isso vale a pena, o programar-se também para quando isso passar, porque isso vai ter que passar um dia. Não sei quando, vai passar. Eu acho legal, Thaís, que tu dá o problema e a solução. Acho fantástico, né? Que você já diz... Eu sou doida, mas pior. Acho interessante isso que você está dizendo, né, Thaís? Sentir medo, sentir ansiedade, ficar angustiado,
também faz parte, né? Não, é algo que também é comum desse momento, né? E uma saída para a angústia, uma saída para isso, tem uma saída ótima, que é falar, né? Que é conversar. Eu acho que é essa saída que você aponta na sua fala, né? Essa questão de você procurar os amigos e fazer live. Esse nome live, a live, é muito bacana também, porque significa que nas redes sociais também tem vida, né? Então a gente vive, a gente fala, a gente conversa e a gente vive. E uma das coisas mais importantes, Thaís, é essa questão de você poder falar, poder se expressar, poder conversar, ter a sua voz e também escutar a voz dos outros. Isso é algo importantíssimo para que a gente vá fazendo essa costura que a Teresa falava no início. Não deixemos de conversar. Procuremos formas de falar, contar histórias, relembrar histórias, né? Jogar a conversa fora, né? Esse termo que a gente utiliza aqui no Ceará também, né? Jogar a conversa fora. Então, conversar miolo de pote. Miolo de pote é bom demais, gente. Conversar miolo de pote, estamos receitando aqui, eu e Tereza também, todo mundo, ter um momento de conversar miolo de pote, porque isso também faz parte desse momento. Exatamente. Eu gostei da live arretada, viu, Luciana? Miolo de pote, né? Jogar a conversa fora e live arretada tá a cara da gente. Então, gente, nós estamos agora indo para o nosso último ponto dessa noite, né? A gente pensou em falar de 6 pontos aqui, 6 dicas da OMS para a saúde mental. Antes de ir, eu trouxe aqui alguns memes que eu não sei se vocês vão ver, né? Assim, eu não sei se vocês estão conseguindo ver aí, mas nesse primeiro aqui quarentena, dia 10, me peguei discutindo comigo mesmo, né? Tem uma pessoa aqui que é interessante, a criatividade também nesses momentos de dificuldade, né? Tem um aqui que diz, 5º dia de quarentena, já desbloqueei meu ex para poder brigar e acabar com o tédio com ele, né? A gente tem outros memes aqui que surgiram, o pessoal que está descascando aqui, tirando as sementinhas do morango, gente que está aproveitando para fazer um novo penteado nos cabelos da manga, que depois de ter chupado a manga, né? Gente que está contando os azulejos. Então, também são, assim, esse humor também é uma dica, eu acho que a gente, né, Tereza? A gente podia até incluir aqui também esse humor como uma dica, digamos assim, extra, para que a gente possa lidar também com esses tempos de quarentena. E nosso último ponto é espalhar histórias positivas, não é isso? Dentro desse tempo, é comum que a gente esteja assustado e ouvindo várias histórias, e inclusive descobrindo, né? Várias coisas estão sendo descobertas e a gente está tendo contato com isso, mas é importante também que a gente perceba a existência e propague, compartilhe as histórias positivas. Pessoas que se recuperaram, boas notícias sobre o coronavírus, lembrar, por exemplo, que mais de 80% das pessoas que contraem o coronavírus já se curaram, né? Nesse momento já se curaram, e que, por exemplo, também o vírus é facilmente inativado quando você lava as mãos, né? Então, a gente tem algumas notícias boas que a gente pode também estar entrando em contato e compartilhando nesse tempo. As pessoas que vão se curando, esses vídeos que a gente tem visto também das pessoas saindo dos hospitais, né? Os idosos, às vezes gente que está em situação de risco. Então, é muito importante também a gente estar reforçando essas histórias positivas. E esse espalhar histórias positivas é lembrar que a vida tem muito mais coisas do que apenas essa tensão em relação ao coronavírus, né? Então, que outras coisas positivas a gente pode compartilhar, né? Compartilhar coisas que você está aprendendo, compartilhar cenas do cotidiano. É uma plantinha que nasceu, vamos compartilhar. É uma criança que está em casa aprendendo a engatinhar, a andar, a fazer as gracinhas dela. Vamos compartilhar. Então, gente, a saúde mental é algo que a gente às vezes negligencia tanto. E muitas vezes são pequenos gestos que vão trazendo essa ideia de bem-estar, né? Que vai reduzindo o nível de tensão. Brincar com o cotidiano também é importante. Então, espalhar histórias positivas, claro,
além das notícias em relação à questão do próprio coronavírus, notícias boas, notícias de êxito, outras notícias positivas. Que conquistas estão acontecendo na sua vida que você pode compartilhar com quem ama você? Que coisas interessantes estão acontecendo? Que livro bom que você está lendo? O que é que você aprendeu que você pode passar essa dica para alguém? De um livro, de um filme, né, de uma história, de um documentário bacana, outras coisas positivas para a vida. Quem se formou, quem fez um procedimento legal. Então, vamos falar dessas coisas boas para que a gente entenda que a vida é muito mais do que o problema que a gente vive. Acho que Luana quer falar, Luana? Ok. Então, espalhar histórias boas, né? Acho que algumas pessoas colocaram coisas aqui. Eu já vi que alguém falou do Bruguelin, né? Acho que foi tu, Thaís, de novo, Thaís. A Ana Cileia está postando os bruguelinhos. Bruguelin todo dia. Eu acompanho os Bruguelin da Ana Cileia, acho a coisa mais linda do mundo, né? Então, essas são notícias boas, né? Vamos ver o desenvolvimento, vamos ver a vida acontecendo, vamos ver coisas bonitas, gestos de solidariedade que estão por aí, vamos ver essas coisas bonitas e vamos espalhar positividade na vida, sim. Então, com essas palavras da professora, eu acho que a gente pode ir se direcionando já para o nosso final da nossa live, né? Ou então desse encontro que nós fizemos aqui de Ruma. Temos 83 pessoas, então estamos oficialmente declarados como uma Ruma. A gente queria abrir, se tiver alguém que quer fazer mais algum comentário, não é, professora Tereza? Fazer alguma pergunta, alguma coisa. Se tiver alguém que queira dizer mais alguma coisa também, ou perguntar mesmo, enfim, vocês podem ficar à vontade para fazer essas perguntas. A gente ainda tem assim um tempinho, né, que a gente pode fazer isso. A coordenação está reforçando aqui o link para que vocês, queridos, seguem o link da frequência e da certificação, ok? A Rejane está dizendo que gostou, a Isabel que já está acabando, as pessoas estão gostando muito aqui. Ana Cileia, saudade de você. Thalita, um beijo grande também. A Cris está perguntando se sentir melancólico é natural. A professora Tereza, chegou essa pergunta aqui da Cris, né? Se sentir melancólico é natural? Né? É uma questão aqui. Cris, eu vou pensar duas coisinhas aqui junto com você, com quem está aqui presente, tá? Uma coisa é se sentir melancólico diante da vida. O que é essa melancolia? É a busca pelo antigo, né? A vontade de viver aquilo que foi vivido, que foi deixou saudade, deixou uma vontadinha de quero mais, né? Então, é claro que isso, de certa forma, é até positivo. É sinal de que você tem uma história linda, é sinal de que aquilo que você viveu até hoje deixou marcas positivas. Agora, essa melancolia, ela te faz querer voltar àquele anterior, né? E eu gosto sempre de pensar que tudo tem um tempo certo. Eu vou te dar um exemplo, não sei se vai te ajudar muito, mas tinha coisas que a gente fazia na infância que era maravilhoso, né? E quando a gente tenta fazer de novo, não tem mais o mesmo gostinho. Então, quando eu era criança, eu tomava aquele picolé que a gente chamava picolé de água suja, tá? Era aquele picolé sem embalagem nenhuma, aquele carrinho sem higiene, e quem saía com a boca toda melada de corante, de tinta. E eu amava aquilo ali, que gostinho maravilhoso. Se hoje eu for tentar esse picolé de novo, não vai ter o mesmo gosto, porque a gente não é mais aquele que a gente era. Então, a gente registra aquilo como foi bom, mas para aquele sujeito daquela época. Então, sentir melancolia faz parte do humano, sim, e a gente entende que aquilo que eu vivi em um momento da minha existência. Hoje eu sou outro. E hoje eu posso dar sabor, né? Dar um sentido a uma vivência, a uma experiência presente agora. Então, sentir melancolia faz parte e que a gente vai processar isso nessa ideia. Foi, e ainda tem muito mais coisa bacana para ser, e tem muita coisa bacana sendo agora, que eu preciso ver e saborear nesse momento presente.
A professora Line Carla disse assim, a história de dourar a pílula é válido? Eu sempre, quando quero me abater, penso que tem muita gente pior, que poderia ser pior. E aí eu puxo a resiliência. Para mim, é uma válvula de escape que dá certo muitas vezes. Acho que uma das coisas, né, professora Tereza, é que não há uma cartilha exata de como cada um deve se comportar diante das situações, né? Essa experiência, ela também é construída a partir das escolhas de cada um e o que cada um pode e cria, né? Acho que a professora Tereza falou no início, né? Na adversidade, há diversidade, né? Porque há diversidade de saídas. As saídas são muitas, elas também vão depender de cada um. Tá, como tá aí, gente, na adversidade, há diversidade de... Tá cobrindo aqui para mim, de possibilidades. Muito bem, então as possibilidades de saída. Eu achei que ia terminar essa live assim, sem falar do Freud, gente, desculpa, mas eu lembrei aqui de uma coisa, rapidinho, em relação à pergunta da Cris também, que é um texto dele que eu gosto muito, chama Luto e Melancolia. Eu gosto muito desse texto, e ele fala, nesse texto, da diferença entre o luto e a melancolia, né? Ele vai dizer na melancolia como um quadro mais grave, em que o sujeito começa a ter sentimentos de autoacusação ou de culpa em relação a uma situação, mas, às vezes, esse sentimento que a gente sente, ele não é necessariamente a melancolia, mas é um luto, né? É apenas a elaboração da perda do objeto amado, que pode ser qualquer objeto, às vezes é um ideal, a vida como a gente tinha antes, né? A gente tendo que reformular, a questão é elaborar a perda, né? Às vezes não é necessariamente uma melancolia, mas é conseguir elaborar essa perda. E como é que a gente elabora uma perda? Falando, conversando, procurando as pessoas, estando em contato. Então, uma das formas da gente poder elaborar esse luto, poder elaborar essas perdas e poder abrir caminho para o novo, porque também esse luto envolve poder abrir caminho para coisas novas, é falando, é conversando, é estando em contato. Então, Cris, estamos aqui, viu? Hashtag estamos juntos aqui, Cris, viu? Vamos ver aqui se tem mais algum comentário. A Lani está gostando. O Railson perguntou. A gente vai para a última rodada de perguntas para finalizar, tá certo? O Railson está perguntando, professor, como lidar com as crises de ansiedade e a busca por anseios de algumas necessidades básicas. Eu não sei se eu entendi essa segunda parte, né? As crises de ansiedade eu entendi, eu não sei se você puder explicar um pouco como é que é esses anseios de algumas necessidades básicas. Você quer falar um pouco, Tereza, de como lidar com essa ansiedade ou alguma coisa assim? A gente já foi falando algumas coisas aqui, mas a gente pode reforçar, não? Pronto, Railson, uma coisa que eu gosto sempre de frisar, tá? Uma coisa é a ansiedade situacional, a ansiedade circunstancial, algo que gera essa ansiedade diante de um fenômeno. Então, é muito pertinente muitos de nós estarmos vivendo ansiedade diante do que a gente chama de imposição transformacional. De uma hora para outra, nossa vida mudou completamente diante desse isolamento social. E isso acaba acionando a ansiedade como resposta para a gente. Outra coisa é a gente pensar em ansiedade enquanto algo mais constitucional desse sujeito. E aí a gente vai pensar em duas formas de estratégia, tá? Quando a gente pensa numa ansiedade que é mais constitucional, ou seja, isso já existia na vida desse sujeito, a gente está pensando em um olhar que precisa de um olhar mais cuidadoso, de um olhar que a gente consiga fazer um acompanhamento profissional. Quando a gente fala de uma ansiedade circunstancial, aquilo que gerou, eu gosto de pensar no aspecto positivo da ansiedade, que é o que é que ela me faz pensar. Transformar a ansiedade como uma grande amiga e dizer o que é que ela me chama? Por que que ela me desorganizou tanto? Por que que essa ansiedade está provocando em mim? E aí ela me fala de algo que eu preciso aprender sobre esse novo, tá? Então, quando eu penso em lidar com essa ansiedade, eu acho que o primeiro ponto é a gente conseguir organizar uma coisa que a gente nunca lembra direito, que a única coisa certa que a gente tem é o instante presente. Eu não sei do instante futuro.
Então, me parece que é muito óbvio que a forma de eu lidar com a ansiedade é reconhecer que não temos controle sobre a vida, não temos controle sobre o futuro, e o que nós temos de certo é o aqui e o agora. A lidar, viver o hoje, Lini Carla, exatamente, né? O que a gente vai dizendo é um dia de cada vez. E lidar com a confiança de que somos e seremos o que podemos ser. Muitas vezes nós criamos uma ansiedade porque queremos ser algo idealizado. Então, reconhecer que somos e que podemos ser é uma forma de a gente lidar com esse hoje. Eu não gosto de dar dicas, estratégias, faça isso e faça aquilo, mas uma coisa que é fundamental para lidar com a ansiedade é o reconhecimento corporal. Então, a respiração em profundidade, uma respiração que você consiga oxigenar e trazer uma ideia de relaxamento e a consciência corporal e a consciência presente, é uma forma muito boa de lidar com a ansiedade. Eu ouvi algumas pessoas dizendo aqui, rezando, orando, trabalhar a espiritualidade para algumas pessoas também é uma grande forma de lidar com a ansiedade. Meditação. Então, o grande ponto é, qualquer estratégia que você use para lidar com a ansiedade, o produto final é trazer você para o aqui e agora e para a consciência do seu momento presente e de que você é aquilo que pode ser. Acho que essa é a grande ideia de lidar com essa ansiedade. Muito legal, professora. Então, gente, acho que a gente vai partindo para as nossas palavras finais, né? Vou passar a palavra aqui para a Tereza, para ela poder fazer o fechamento dela, os agradecimentos, depois eu falo. Ok. Bom, gente, a gente diz assim, na psicologia, eu sou gestalterapeuta, trabalho com essa abordagem mais existencial humanista, e uma coisa que a gente fala é o temporalizar, né? Como a gente lida com o tempo. Quando o tempo é bem vivido, quando o tempo tem sentido, né, faz sentido o que a gente está fazendo, a gente não sente esse tempo passar. Então, a gente está aqui desde 7h30, não senti tempo passar, não senti cansaço, senti uma satisfação enorme de estar aqui. Algumas pessoas agradecendo que a gente está aqui, e eu que agradeço estar aqui, eu agradeço a participação de vocês, o comentário de cada um de vocês, que nos faz pensar melhor sobre o que é ser, né? Ser pessoa, ser profissional, e a nossa importância na relação interpessoal. Então, eu quero agradecer esse momento de estar aqui com vocês, né? Agradecer ao curso de enfermagem que provocou esse encontro tão bacana, essa live tão viva e tão vívida, né? E agradecer ao professor Paiva por essa costura bem costurada da gente, esse arrumadinho aqui que a gente fez, bem bacana. E agradecer a cada um de vocês, aos professores presentes, aos coordenadores presentes, e a vocês alunos, né, aos visitantes desse grupo. Muito obrigada pela participação de todos. Contem comigo também. Tereza, eu mesmo quando a gente começou a pensar nessa live, eu não esperava que ela fosse tão boa, assim, os comentários, eu sabia que ia ser bacana, mas, assim, fiquei surpreso com a participação, com esse trabalho conjunto nosso, a Sandy Júnior, versão Unifametro, né? Ou Raça Negra também, enfim, né? A gente pode, né, pensar nisso. Mas foi muito boa, eu gostei muito de participar desse momento. Eu estava muito apreensivo inicialmente de falar nisso, né? Porque, na verdade, tem sido um momento delicado para todo mundo, a gente também está aprendendo e construindo o que a gente pode fazer, mas essa troca e essas experiências que a gente foi vivendo, vi que alguns professores passaram aqui pela live, a Germana, a Luciana, a Aline, a Cris, a Dalila, a Miriam, o Paulo, a Arisa, o Herculano, se eu estiver esquecendo de alguém, me desculpa, mais um beijo. O Edson, deu uma olhadinha. O Edson, então, os professores que estiveram aqui, eu agradeço. Faço um agradecimento especial também aos alunos que estão aqui, às pessoas convidadas que toparam estar junto com a gente. Vocês não sabem como é importante a gente ter essa interlocução, a gente continuar trabalhando, a gente continuar no sentido produtivos, ativos e trocando com vocês. Para mim, isso é uma coisa assim, fundamental. Eu acho que uma das coisas que a gente pode fazer, não sei se a coordenação concorda, mas deixem depois nos comentários se vocês têm até ideias de coisas
coisas que a gente possa discutir, né, Tereza? Que estava vendo aqui que o pessoal quer, de repente, um segundo momento, e se vocês tiverem sugestões de temas ou alguma coisa, a gente pode... Eu estou te colocando na fogueira, Tereza. Já vou lá, pode contar comigo, adorei. Um beijo, Cileia, também. Se vocês colocarem aí as sugestões de como fazer, nessa parte 2, a gente pode pensar em como fazer, mas eu queria agradecer ao curso de enfermagem, especialmente ao Herculano e à Arisa, que estão dando suporte aqui para a nossa live, aos alunos, aos professores, especialmente a professora Tereza, que a gente trabalhou nisso juntos, ok? E é muito importante momentos como esse para a gente poder continuar, viver, né, para a gente viver, continuar vivendo nesse tempo. Eu separei aqui uma frase, eu fiquei pensando em várias coisas. Eu voltei a me apaixonar nesses tempos pelo Fernando Pessoa, sabe? Há muito tempo que, eu não lia o Fernando Pessoa, e nesses dias foi um momento em que eu pude redescobrir o Fernando Pessoa. Mas aí eu estava pensando em várias coisas do Pessoa, mas aí eu descobri, na verdade, outra frase hoje, e aí eu achei importante para esse momento, e eu queria concluir a minha fala. Eu não sei se o pessoal da coordenação vai querer falar alguma coisa para fechar, mas eu queria falar isso aqui. É um pensamento de uma... Próximo tema, professor, bote aí. Como não se tornar um assassino na quarentena. Ó, Thaís, você vai ter que estar junto com a gente, como ter bom humor na quarentena. Você vai Hashtag tamo junto. É impossível, sendo dois professores, dois professores ótimos, que a conversa seja ruim. Então, jamais você vai tirar uma coisa ruim de pessoas boas, viu? Por isso que o negócio deu certo. Ó, deixa eu ler então aqui para eu finalizar aqui. Este é precisamente um momento em que artistas, e artistas eu coloco todos nós que estamos aqui, né, precisam trabalhar. Não há tempo para desespero, não há lugar para autopiedade, não há necessidade de silêncio, não há espaço para o medo. Nós falamos, escrevemos, fazemos linguagem. É assim que as civilizações se curam. Eu sei que o mundo está ferido e sangrando, e embora seja importante não ignorar sua dor, também é crítico se recusar a sucumbir à sua malevolência. Como o fracasso, o caos contém informações que podem levar ao conhecimento e até à sabedoria. Então, queria fechar, foi uma pesquisadora afro-americana, a Toni Morrison, que falou isso, e eu achei importante para finalizar minha fala aqui para vocês hoje. Ok? Muito obrigado. Arrasa, né? Não, esse Paiva tá aí, sou fã. Muito boa essa live, gente. Eu não sei se alguém aqui da coordenação vai querer falar, mas, enfim, a gente já pode ir encerrando aqui esse nosso encontro, ok? Perfeito, Paiva. Só para finalizar mesmo aí, né? Você já fez toda a mensagem de encerramento juntamente com a professora Tereza Glaucio, só para reforçar o agradecimento, né? Contribuição, a palestra exemplar, brilhante, um bate-papo bem descontraído, com participações aí especiais, né, de Thaís na fala e de todos os outros que participaram lá do chat, né, então foi muito, mas muito bacana mesmo, muito brilhante vocês, a forma como vocês conduziram, o ir e vir, como a Tereza diz, o costurando, né, ficou muito bem organizado, muito bacana um bate-papo desse de alto nível mesmo, deixou o Sandy Júnior, né, lá na deles. Se a lenda dessa... Essa paixão. Eu vou estar cantando, hein, Paiva? Agradecer aí. A Cris pediu para me ver aqui para a câmera, né, mostrar aqui. Tá aí, Cris. Minha parede em 3D que tu tava falando. Chique. E aí ficamos maravilhados em nome da coordenação do curso de enfermagem, professora Edna Guerra, professora Arisa, de todo o NDE, professora Juliana, professora Ana Carolina, professor Paulo Jorge, e os professores que participaram aqui, contribuindo, dando sua contribuição, prestigiando aqui nesse momento da gente, e a todos os alunos, ex-alunos, e outros que estão aqui como convidados sem ser alunos, não sei se tem alguém que não é aluno do curso de enfermagem, né? Então, parabéns para todos que estiveram aqui. Nós batemos 85 pessoas ao vivo, né? Chegamos a mais de 85 pessoas. E no formulário que vocês possam colocar as contribuições, novas possibilidades de lives dessas, né?
e a gente vai escolher um momento oportuno de lançar essas lives. Eu tinha até sugerido uma para a professora Miriam, não sei se eu posso dizer aqui ao vivo, aqui eu sugeri para ela, né, pegando carona com as publicações do Caio César no Instagram dele, ele sempre lava as louças em casa, e aí a nossa versão masculina de como organizar a pia para lavar as louças, né, a nossa forma de fazer os afazeres domésticos, né, que nunca fizemos tanto em nossa vida, como estamos fazendo agora, para sair dessa rotina, né, sair da zona de conforto, do não ter feito isso, alguns não tinham nessa prática de fazer, e aí agora estão se reinventando para criar suas formas novas de viver em casa, né? Eu tô expert em lavar pia. Eu queria encerrar. Vem lá, TG. Eu disse que a gente ia acabar cantando, né? Eu e o Paiva Sandy Júnior. Eu não vou me arriscar a cantar, não. Não faça isso. Dig Joy? Dig, não. Mas eu quero só um trechinho do Era Uma Vez de Sandy Júnior, né? Que era uma vez um lugarzinho no meio do nada. E eu quero dizer só assim, que para a gente ser feliz, tem que mergulhar na própria fantasia, na nossa liberdade, uma história de amor, de aventura e de magia, né? Que para a gente ser feliz, a gente tem que lembrar a criança que já foi um dia. E para a gente ser feliz, tem que cultivar as amizades de verdade. Verdade. Muito bem. As 4 estações. As 4 estações. A professora Arisa colocou aí no chat que o formulário vai ficar aberto por mais 1 hora, né, depois da live, que a gente encerra, para que vocês possam lá registrar o nome, e-mail e fazer a avaliação da live, para a gente poder gerar os certificados e depois, quando tudo retomar as atividades acadêmicas na instituição, a gente registrar as horas de atividade complementar. Tá ótimo. Ok. Obrigada, então. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Nando Reis agora.